Olá pessoal, vamos à nossa quinta aula sobre transformações lineares. Nessa aula a gente vai terminar o assunto para o nosso teste 2 e a gente vai iniciar uma aula de exercício, certo? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Muito bem, eu vou considerar aqui um exemplo antes da gente começar a fazer os exercícios, né, da lista em preparação para a nossa segunda prova. Eu vou falar de algum exemplo e falar do último resultado do assunto da prova, que é falar sobre composições de transformações lineares, né? Bom, na aula passada a gente viu, deixa eu só recapitular aqui o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente viu um teorema importante que diz que uma transformação linear ela pode ser completamente caracterizada através de uma matriz que a gente chama matriz da transformação linear, né? Que é essa matriz aqui, transformação linear. Então eu posso escrever a imagem da transformação linear em qualquer vetor v pequeno. Posso calcular as coordenadas de t de v numa base beta qualquer, como sendo a multiplicação dessa matriz da transformação vezes as coordenadas de v na base beta, né? Onde beta é uma base para v e beta uma base para o w, né? Então, aplicando esse teorema aqui, a gente aplicou isso na aula passada em vários exercícios. Fazendo aqui um próximo exemplo, ele considera beta uma base de R2 e beta uma base de R3. Ele pede para você encontrar uma transformação linear que satisfaz essa propriedade, né? Um exemplo simples, somente para a gente treinar a ideia que a gente tem, né, sobre essa transformação, sobre a matriz da transformação linear. A matriz da transformação linear, ele dá, vamos recapitular aqui, o que ele nos dá? Ele nos dá, né, ela é computada, ela é calculada como sendo a seguinte matriz, né? Aí eu pego a imagem, pego os elementos da base de beta, que são esses dois vetores, calculo as coordenadas de t do primeiro elemento da base, as coordenadas em relação à base beta e depois eu vou calcular t01, né, as coordenadas de t01 na base beta né? Essa transformação linear ele não deu. Ele quer que você ache uma transformação linear que tenha essa matriz de transformação da base beta para beta E ele deu a base beta e beta Então como é que a gente acha essa transformação linear? Bom, ele deu as coordenadas de t na primeiro elemento da base beta, que é 1 em 1. E essas coordenadas é a primeira coluna da matriz, 0, menos 1 e menos 1. Ora, se ele deu a base beta e beta e ele deu as coordenadas das imagens da transformação nos elementos de cada elemento da base beta, então você consegue achar a transformação linear usando o seguinte argumento, né? Essas coordenadas de t de 1 na base beta vai ser essa primeira coluna, t de 0,1 na base beta vai ser essa coluna aqui, e portanto eu posso dizer o seguinte, né? Posso dizer que t de 1, 1, né, usando a definição de coordenadas desse vetor, vai ser 0 vezes o primeiro elemento da base beta que é 0, 3 e 0, né? Tá aqui, menos 1 vezes o segundo elemento da base beta Por que menos 1? Porque esse aqui, olha aqui, é a coordenada, né? A segunda coordenada. Menos 1 multiplicado pelo segundo elemento da base beta que é esse vetor aqui, né? Menos 1 multiplicado pelo terceiro elemento da base beta certo? Isso vai me dar esse vetor. Faço a mesma coisa para t01, porque eu sei as coordenadas de t01 na base beta eu tenho beta então eu tenho que t01 é esse vetor. Portanto, a transformação linear, né, txy, um xy vetor qualquer em R2,
vai ser igual a x1 t de 1, 1 mais x2 t de 0, 1, onde x1 e x2 são as coordenadas do meu vetor xy na base beta. Aqui eu estou usando o primeiro teorema desse módulo 2, né? O primeiro teorema que a gente viu na primeira aula sobre transformações lineares. Se eu tenho a imagem da transformação dos elementos da base do domínio, então a transformação linear é dada por essa expressão aqui, onde x1 e x2 são as coordenadas do vetor xy na base beta. Muito bem, eu sei quem é esse cara, basta então calcular as coordenadas do vetor xy na base beta. Mas como ele deu beta, então você calcula x1 e x2 de forma bem simples, né? Então eu tenho que x1 é igual a x e x2 é igual a y menos x. Certo? Logo, txy vai ser igual a essa expressão aqui. E aí a gente conseguiu achar essa transformação linear. Muito bem. Antes da gente passar para a lista de exercícios, né, eu vou apresentar para vocês aqui um resultado sobre composições de transformações lineares. Né? Então, composição de transformações lineares é simplesmente composição de funções, porque transformações lineares são funções. Né? Então, é simplesmente um resultado sobre composições de funções, certo? Então eu considero aqui T uma transformação linear de V para W, considero S uma transformação linear de W para E, então eu sei que a composição dessas duas funções ela está bem definida, né? S bola T, essa composição dessas funções é uma função que vai de V para E, né? E ela é definida como sendo da seguinte forma: S bola T, avaliado no vetor U pequeno, é simplesmente a composição das suas funções. Né? Então isso aqui vai ficar S avaliado no vetor T de U. Note que como T de U toma valores, né, em W, e W é o espaço vetorial que é o domínio de S, então essa transformação linear está bem definida. E o teorema é o seguinte: sejam T e S duas transformações lineares, como está aqui em cima. Uma transformação T de V para W e S de W para E, lineares. Eu vou considerar três bases. Alfa uma base de V, beta uma base de W e gama uma base de E. Então, como essa aqui é uma transformação linear, aqui em cima, né? Então eu posso perguntar o seguinte: quem é a matriz da transformação linear S bola T? Né? Composição de S com T. O teorema diz que essa transformação linear tem matriz indo de alfa para gama, base alfa para gama, como sendo a multiplicação das matrizes das transformações lineares S e T. Certo? Eu pego a matriz de transformação linear T, de alfa para beta. Né? Depois eu pego a matriz de transformação linear de beta para gama. Ou você vê dessa forma: né? Eu pego primeiro S, depois eu multiplico por T. Certo? Bom, um exemplo, eu vou considerar aqui duas transformações lineares e vou pegar a mesma base. Transformações lineares de R2 para R2. E vou pegar uma base beta, base canônica. Então eu sei que se eu tenho aqui a transformação linear, então eu sei que a matriz da transformação linear T na base beta, que é a base canônica, a primeira coluna vai ser 2 e 0, a segunda coluna vai ser 0 e 2, né? Que são as coordenadas do meu vetor T, né? Na primeiro elemento da base, que é o E1, que é o 1 e 0. Então isso aqui vai ficar obviamente 2 e 0. E faço a mesma coisa para a segunda coluna. Né? A matriz da transformação S na base beta, a base canônica, é obviamente escrito como essa matriz aqui. A matriz da composição S bola T é o produto das matrizes S e T.
Então eu simplesmente faço o produto das matrizes, e essa é a matriz da minha transformação linear, que é a composição de S com T. Um outro exemplo um pouco mais elaborado, eu vou pegar duas transformações lineares, da R2 para R3, e eu vou considerar três bases. Alfa é uma base de R2, gama outra base de R2 e beta uma base de R3. Ele pede para você encontrar a transformação linear S bola T, composição de S com T, indo de R2 para R2. Certo? Bom, vamos utilizar o nosso teorema. A gente sabe que a composição dessas duas transformações lineares, a gente sabe, né, que é uma transformação linear, e a gente sabe quem é a matriz dessa transformação linear. A matriz da transformação linear é o produto das matrizes. Então eu tenho aqui S, a matriz da transformação linear S indo de beta para gama, e eu tenho uma matriz de transformação linear indo de alfa para beta. Certo? E a gente sabe que essa é a matriz de transformação linear, e portanto a transformação linear S bola T avaliada em V pequeno pode ser descrita como as coordenadas desse vetor na base gama como sendo essa produto dessa matriz, que é um produto de matrizes, né, vezes as coordenadas de V na base alfa. Muito bem. As coordenadas de V na base alfa é fácil a gente calcular, né? Vamos considerar, por exemplo, V como sendo xy. Então, as coordenadas do vetor xy na base alfa, ele deu a base alfa, né? Ele realiza essa igualdade, né? Isso é um sistema linear, e aí você resolve facilmente esse sistema 2×2, certo? Resolvendo, você tem que as coordenadas do vetor V, xy na base alfa, é simplesmente essa matriz coluna aqui. Uma vez que você resolveu, então você tem esse pedaço aqui do meu produto, né? Você tem esse pedaço aqui logo. A imagem de S bola T no ponto V pequeno, escrito na base gama, vai ser simplesmente a multiplicação dessas duas matrizes vezes essa matriz coluna. Certo? E como é que você calculou essa matriz e essa aqui? É simplesmente você calcular, ele deu as transformações lineares, né? Ele deu isso aqui. E aí você multiplica essas duas matrizes e acha a transformação, as coordenadas de S bola T avaliado em V pequeno. As coordenadas em relação à base gama vai ser simplesmente esse vetor coluna aqui, essa matriz coluna. Certo? Conclusão, composição de S com T, avaliado no ponto x e y, vai ser simplesmente esse vetor aqui, 2x menos 2y, vírgula 0. Ok, pessoal. Vamos agora dar início, né, à revisão para a nossa prova. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre alguns exercícios da lista. Na próxima aula a gente vai fazer a mesma coisa. Nas próximas aulas, certo? Bom, eu vou começar a nossa revisão, né, treinando o conceito de transformações lineares, tá certo? Então a questão 1 é uma questão do capítulo 3 do livro do Andrade. Eu estou aqui nas páginas 79, 80 e 81. Verifique quais transformações são lineares. Letra A é uma função de R2 para R2 e dada por txy, 2x menos y e 0. Muito bem. Na letra A, eu afirmo que essa transformação é linear, né? Para mostrar que é linear, então você pega dois vetores, no caso aqui em R2. Vou pegar U e V, dois vetores em R2. T avaliado no vetor U mais V é quem, né? Bom, o vetor U mais V
é dado pela primeira coordenada vai ser x1 mais y1, né? E a segunda coordenada desse vetor u mais v é x2 mais y2. Então eu utilizo a definição que ele deu. T avaliado no vetor u mais v vai ser 2 vezes a primeira coordenada do vetor u mais v, que é x1, né? Mais y1, menos a segunda coordenada do vetor u mais v, que é menos x2, né? Menos y2. E a segunda coordenada de t de u mais v é simplesmente zero. Sai da definição aqui da letra A. Muito bem, você usa a propriedade de adição do plano cartesiano, a natural. E aí você conclui que isso daqui é igual a t de u mais t de v. Bom, se eu pego um escalar alfa, então t de alfa u vai ser simplesmente onde u é esse vetor x1, x2. Eu uso a definição da minha função. Então t de alfa u vai ser igual, a primeira coordenada vai ser 2 vezes alfa x1 menos alfa x2, vírgula 0. Posso passar o alfa para fora. E isso, obviamente, que é igual a alfa de t de u. Então, a minha função, de fato, é linear. Na letra C, ele define a função, uma função de R2 para R2, da seguinte forma, né? Txyz é igual a y vezes x ao cubo. Esse x ao cubo faz com que a minha função não seja uma transformação linear. Então, eu vou achar um exemplo para mostrar isso. Pegue, por exemplo, u e v, esses dois vetores. T de u, usa a minha definição, a nossa definição. T de u é igual a t de 2, 1. Isso aqui é igual a 1 vezes 2 ao cubo, que é 8. T de v vai ser igual a 1 e 1, né? 1,1. De forma que t de u mais t de v, né, vai ser igual a 2 e 9, 2,9. Esse par ordenado aqui. De um lado. Por outro lado, t avaliado no vetor u mais v, quem é aqui esse vetor u mais v? Bom, o vetor u mais v é igual ao vetor 3,2. Né? 3,2 é igual, t de 3,2 é igual a 2, primeira coordenada, e a segunda coordenada é 3 ao cubo, né? Que é igual a 27. Logo, esse par ordenado é diferente da soma. Então, 2 e 27, esse par ordenado é diferente de 2 e 9. Logo, a transformação linear avaliada em u mais v não é igual a t de u mais t de v. E, portanto, t não é uma transformação linear. Bom, próximo questão, ainda no livro do Andrade. Questão 2, páginas 79, 80 e 81. Ele fixa uma... Ele pega o espaço vetorial, como sendo o espaço das matrizes n por n. Ele fixa B, uma matriz qualquer. E ele pede para você verificar quais das transformações lineares abaixo são lineares. Letra A, T de A é o produto de B com A. Né? Lembro que B está fixo, pessoal. B é uma matriz fixa, dada. Então, T de A é igual a B vezes A. Letra B, T de A é BA menos AB. E letra C, T de A é igual a B mais A. Repetindo que B é uma matriz fixa, dada. Então, vamos lá. Resolução da letra A. Por definição, T avaliado no vetor A1 mais A2 é igual a B vezes a matriz A1 mais A2. Mas usando as propriedades algébricas das matrizes, né, que a gente aprendeu no colégio. Então, B vezes A1 mais A2 é igual a BA1 mais BA2. E isso aqui é igual a T de A1 mais T de A2. Além disso, T avaliado no vetor alfa A1, né? Alfa passa para fora, e aí vai ficar T de A1, que é igual a B vezes A1,
B vezes A1 é igual a T de A1, logo T é linear. Na letra A. Na letra B, T também é linear. Usa a definição T avaliado no vetor A1 mais A2 é igual, usa a definição aqui, é igual a B vezes o vetor A1 mais A2 menos, entre parênteses, A1 mais A2 vezes B. Usa a cálculo de matrizes que a gente conhece do colégio, então aqui vai ficar BA1 mais BA2 menos A1B mais, aqui tem um erro de digitação, pessoal, aqui é menos, né? Menos A2B, aqui é menos, certo? Então aqui vai ficar BA1 menos A1B mais BA2 menos A2B, certo? Então isso aqui vai ficar igual a T de A1 mais T de A2. Além disso, se eu considero alfa um escalar, T de alfa A1 vai ficar igual a B vezes alfa A1 menos, entre parênteses, alfa A1 vezes B. Passo o alfa para fora, e aí isso obviamente é igual a alfa T aplicado no vetor A1. Logo T é linear. Na letra C, o que ele está definindo aqui? Ele está definindo T de A como sendo B mais A, onde B é uma matriz qualquer. Repare, pessoal, que se B for diferente de zero, essa função da letra C não pode ser linear. Por quê? Aqui tem um erro de digitação, pessoal. B aqui, eu estou dizendo o seguinte, T será linear se e somente se B é diferente de zero, do vetor nulo. Então isso aqui é um erro de digitação, isso aqui significa diferente. Então, de fato, se B é diferente do vetor nulo, então o que é que a gente vai acontecer aqui? T avaliado no vetor nulo, certo? Vai ficar o vetor nulo mais B, ou seja, o vetor nulo mais B é igual a B. Então, T avaliado no vetor nulo é igual a B, e se B é diferente de zero, então T do vetor nulo não é um vetor nulo. Isso viola a hipótese de que T é linear. Logo, T não pode ser linear, se B é diferente do vetor nulo. Obviamente que se B é o vetor nulo, né? Se B é o vetor nulo, T de A é simplesmente a função identidade, e isso a gente sabe que é uma transformação linear. Ok. Ainda no mesmo livro, capítulo 3, páginas 79, 80 e 81, na questão 11, ele considera três transformações lineares, R, S e T. R indo de U para V, S indo de U para V e T indo de V para W. Ele pede para você mostrar que a composição de T com S é linear e a transformação linear T composto com R mais S é igual a T composto com R mais T composto com S. Bom, resolução. Por definição, eu sei que T composto com S no ponto U é igual a T avaliado em S de U. Certo? E isso daqui toma valores em W, para cada U. Então eu tenho que T bola S está bem definida, né? Porque S de U ele toma valores no domínio da minha função T, que é V. Ok, vamos mostrar que essa transformação aqui, T bola S, é linear. Bom, vou pegar U e V, vetores em U grande. Né? Repara que é o domínio de... tanto o domínio de S, né, quanto de R. Né? Então, o espaço vetorial U grande é o domínio de S e R. Né? Então, vou pegar U e V, dois vetores em U grande. Então, eu tenho que T bola S avaliado nesse vetor U mais V. Por definição, isso aqui vai ficar igual a T avaliado no S mais S no ponto U mais V. S é linear,
Então S de U mais V é igual a S de U mais S de V. De um lado. Por outro lado, T também é linear. Então T avaliado nesse vetor é igual a T avaliado em S de U mais T avaliado em S de V. E portanto, T bola S avaliado em U mais V é igual a T bola S avaliado em U mais T bola S avaliado em V. T bola S avaliado no vetor alfa U, onde alfa é um escalar, usa a definição. Isso aqui vai ficar T avaliado em S alfa U. Agora S é linear, então esse alfa passa para fora. Agora T é linear, então esse alfa passa para fora. E aí a gente concluiu que T bola S avaliado em alfa U é igual a este vetor aqui. Mas este vetor é igual a alfa vezes T bola S avaliado em U. E, portanto, T bola S é uma transformação linear. Por fim, ele pede para você mostrar que a composição de T bola R mais S é igual a T bola R mais T bola S. Para mostrar isso, eu quero mostrar o seguinte, né? Vou pegar um vetor U pequeno e eu vou desenvolver esse lado aqui. T bola S, T bola avaliado no T bola R mais S avaliado no vetor U. Isso aqui vai ficar T avaliado no vetor RU mais SU. Né? T é linear, então isso aqui é T de RU mais T de SU, que é igual a esta última linha aqui. Mostrando então que essa fórmula aqui é verdade. Ok. Bom, pessoal, vou deixar então, vou ficar aqui por aqui. Na próxima aula a gente começa a partir desse exercício aqui do livro do Andrade, tá certo? Questão 2, página 92 do livro do Andrade. Vou ficar por aqui e a gente continua na próxima aula. Um abraço.